Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Eleitoral e saúdo os eminentes colegas, componentes da Corte, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio de Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Venzon, saúdo o doutor Rogério Vargas, nosso secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e minha saudação também à nossa assistência. Vamos de imediato ao primeiro processo da pauta, que são os embargos de declaração, relatoria do eminente desembargador Silvio de Moraes, e os embargos foram interpostos pelo Diretório Estadual do PSB. Não havendo intervenção do Ministério Público, eu passo, desde logo, a palavra ao eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Obrigado, presidente. Boa tarde a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento a todos os integrantes da Corte. Minha saudação ao nobre Dr. Fábio Venzon, procurador eleitoral, Dr. Rogério Vargas, a quem saúdo na sua pessoa, também os funcionários da Casa. Uma boa tarde a todos aqueles que nos assistem. São embargos de declaração opostos numa segunda oportunidade com relação à prestação de contas do partido no exercício financeiro de 2016. Existem alegação de omissão com relação à obscuridade, dúvida e contradição, que, na verdade, não ocorreram. A resignação, em verdade, diz respeito ao entendimento adotado por esta Corte de que restou acobertada pela preclusão a tese defensiva articulada por ocasião dos primeiros embargos de declaração, qual seja, de que a carta de intimação enviada ao Diretório Nacional da GREI, comunicando a suspensão de repasse de novas cotas ao órgão estadual, teria sido entregue após a data prevista para a medida e, de consequência, não teria havido oportuna instrução probatória acerca da questão, em especial quanto a documentos integrantes do processo de prestação de contas. Na verdade, ficou evidenciada a preclusão quanto à juntada da manifestação ou novas provas, de acordo com a diretriz constante no parágrafo 8º e no parágrafo 9º do artigo 35 da Resolução TSE 23.546/17, em que pese o 8º autorize a juntada de documentos até o recurso, o 9º estabelece que esta juntada se deve dar a partir e de acordo com os prazos estabelecidos. E a jurisprudência do TSE orienta-se no sentido de rechaçar inovação de tese recursal em sede de embargo de declaração, que é exatamente a hipótese dos autos. Aqui é inaplicável o artigo 266 do Código Eleitoral, invocado pelo recorrente, que mitiga os efeitos da preclusão autorizar a juntada de novos documentos em fase recursal. O dispositivo contempla o oferecimento de documentos novos nos termos do 435 do CPC, ou seja, documentos que se tornaram conhecidos ou disponíveis a partir da decisão recorrida ou foram produzidos apenas posteriormente. Examinei todos os documentos trazidos com o recurso e, evidentemente, rejeitando, porque não cabe a hipótese de embargos de declaração. É como estou votando, eminente presidente, e demais integrantes do Pleno. Muito bem, colegas. Eu observo na rede que não há votos divergentes, alguma divergência, como não há também qualquer declaração de voto. Então, eu consulto a todos os eminentes colegas se podemos considerar os votos todos acompanhando o eminente relator ou se algum colega deseja se manifestar. Não havendo qualquer manifestação, então podemos declarar o resultado dos embargos declaratórios 48 e 72, que, à unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração.
Colegas, antes de passar ao próximo processo da pauta, como os colegas sabem, houve um problema no meu computador aqui, eu não consegui acesso pela via normal, estou fazendo pelo celular. E eu não tenho visualização de todos os colegas, somente o que fala. Então, se algum colega quiser se manifestar, nós usamos aquele sistema da sinalização, eu não terei essa vista. Então, tem que fazer a manifestação oral. Quer dizer, algum colega me chama a atenção se alguém quiser se manifestar, porque nesse sistema aqui do celular eu não tenho, só tenho vista de quem está se manifestando, dos demais não. Passamos, então, ao segundo processo da pauta, que é uma prestação de contas. É um acordo da União com o Rodrigo Matheus Correia, um acordo extrajudicial. A relatoria deste prestação de contas, desse acordo extrajudicial, é do eminente desembargador Roberto Carvalho Fraga. E eu passo, então, a palavra ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio. Presidente, aqui o parecer é pela homologação do acordo. Perfeitamente. Com a palavra, então, o eminente relator, doutor Fraga, desembargador Fraga. Senhor presidente, caros colegas do colegiado, doutor Fábio, doutor Rogério, aqueles que nos assistem, recebo todos a saudação e os cumprimentos desse relator aqui. Senhor presidente, eu encaminho também voto pela homologação do acordo, senhor presidente. Perfeitamente. Assim como o processo anterior, dada a simplicidade do que estamos tratando, e não tendo havido qualquer manifestação dos colegas na rede, eu consulto se todos estão de acordo com o voto do eminente relator e assim poderemos proclamar o resultado. Não havendo qualquer manifestação... Alguém se manifestou? Não. Não havendo qualquer manifestação, então declaramos o resultado, proclamamos o resultado da prestação de contas 3299/15. A unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. O próximo processo da pauta também é uma prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que apresenta pedido para regularização e omissão em prestação de contas. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler e eu passo a palavra ao ilustre procurador Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo aos servidores da Corte, saudação especial à nossa audiência. Esse processo, presidente, como você mencionou, pedido de regularização de contas julgadas não prestadas, formado pelo Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, acerca das contas do exercício de 2016. A unidade técnica informou que não há indício de recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem ou de origem não identificada, tampouco recebimento ou aplicação irregular de recursos oriundos do fundo partidário, razão pela qual o deferimento do pedido de regularização é a medida que se impõe. É nesse sentido o parecer. Muito bem. Eu passo a palavra, então, ao eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais eminentes integrantes da Corte, saúdo o eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, saúdo o ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário aqui nessa sessão no Secretaria, os estimados servidores do TRE que estejam nos assistindo e demais assistentes, pessoas que estejam assistindo esta nossa sessão. O voto vai na linha do parecer exarado oralmente agora pelo eminente procurador regional eleitoral. Eu só me permito deixar claro, esclarecer, que se trata de um pedido encaminhado pelo Diretório Nacional, mas em favor do Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista, que era omisso na sua prestação de contas e veio, então, a postular a regularização, tendo o nosso órgão interno técnico se manifestado e não houve a detecção de qualquer irregularidade, de forma que, ante o exposto,
eu voto por deferir o pedido de regularização da situação de inadimplência do Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, relativamente ao exercício de 2016, de modo a afastar a sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário imposta nos autos do processo prestação de contas 78.10.2017.6.21.00000. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Armínio. Também. Desembargador Silvio Moraes. Com o relator, presidente. Desembargador Maffini. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Roberto Fraga. Com o relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, prestação de contas 0833/14 de 2019, por unanimidade, deferiram o pedido de regularização da situação de inadimplência e afastaram a sanção de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário. O próximo processo da pauta também é uma prestação de contas de exercício financeiro, que o Diretório Estadual do Partido Liberal está apresentando as contas. E a relatoria deste feito é do eminente desembargador Thompson Flores, e eu passo, então, a palavra ao ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem renovando as saudações a todos, o presente feito é a prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Liberal, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017. Nós oferecemos parecer nos autos, e agora, quando eu estava me preparando para a sessão, acabei analisando novamente o processo, me surgiu uma questão que aí fica a critério da Corte, se entende que seria o caso de converter em diligência ou não, ficaria a critério da Corte. Porque realmente a unidade técnica não mencionou e eu, no meu parecer, também não fiz qualquer referência em relação a isso. Ao contrário, entendi que estava tudo regularizado, salvo um pequeno valor, né? Mas eu me refiro ao seguinte: a unidade técnica ela tinha informado inicialmente que dos recursos recebidos, 8.820 mais ou menos, praticamente quase tudo teria sido recurso de fonte vedada, sendo que fonte vedada seria R$ 2.800 de uma pessoa chamada Marina, 250 de uma pessoa chamada Rafael e 5.600 de uma pessoa jurídica, né? Em relação às supostas autoridades, que na verdade aqui se verificou que era posterior já à lei nova, então os supostos exercentes de cargo de livre nomeação e exoneração, foi afastada a irregularidade em relação à Marina, porque ela é filiada ao partido. Então, está tudo ok de acordo com a nova redação. Foi mantida tão somente a irregularidade da fonte vedada do Rafael, R$ 250, em relação à qual, inclusive, no parecer, nós também nos manifestamos quanto a essa irregularidade. Mas havia a questão da pessoa jurídica, R$ 5.600, porque o partido recebeu R$ 5.600 de uma pessoa jurídica. O partido veio e informou que isso era um contrato de locação, ele recebeu esse dinheiro de um locatário, de uma pessoa jurídica locatária de um imóvel do partido. Trouxe o contrato de locação, a unidade técnica entendeu então que estava tudo ok, nós também entendemos que estava tudo ok no parecer, mas eu antes da sessão, resolvi dar uma olhada no processo. Eu estava mais preocupado era com uma outra questão, na verdade, eu estava preocupado, vale até a pena já adiantar também isso aqui, porque é um assunto que é importante, porque eu tenho manifestado em vários processos, mas daqui a pouco eu retomo para a pessoa jurídica, eu só quero abrir aqui um parênteses aqui. Eu estava analisando mais a fundo esse processo, porque eu estava preocupado que, neste caso aqui, talvez tivesse ocorrido o mesmo que ocorreu em outras prestações de contas de exercício 2017, que foi o seguinte: o período de outubro até o final do ano de 2017, a Corte passou a entender que se aplicava a nova legislação. E a nova legislação não falava mais em autoridade, e por isso não ficava mais restrita a questão de exercente de cargo de direção, de chefia e direção. A nova redação do artigo 31, agora inciso 5, fala em exercente de cargo de livre nomeação e exoneração
e empregos públicos, e funções ou empregos públicos temporários. Ou seja, ela é muito mais abrangente do que cargo de chefia e direção. Porque nós temos, por exemplo, cargo de livre nomeação de assessoramento, que antes a Corte entendia, né, na redação anterior, como se falava em autoridade, e aí ficava limitado a chefia e direção, não aplicava para assessoramento. Mas hoje a lei não fala mais em autoridade, ela fala em cargos de livre nomeação e exoneração. Então, até pela Constituição, né, cargos de mero assessoramento figuram também dentro de possíveis cargos de livre nomeação e exoneração. Além disso, temos os empregos temporários, que no trabalho, na época que eu trabalhei no Nordeste e tal, era muito comum, inclusive, não se fazer concursos para professores e se colocar professores empregados temporários. Eles trabalhavam como empregados temporários, assim, né? E havia muita troca de política nisso aí. Né? Se colocava uma pessoa e depois essa pessoa apoiava. Havia muito isso, então, envolvendo empregos temporários. Na época que eu trabalhei lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul, não sei como acontece em relação a isso. Mas, enfim, a lei hoje fala também em empregos temporários. Então, o cargo de chefia e direção não é suficiente. O que acontece é que a Corte sempre oficiou questionando cargos de chefia e direção. E, infelizmente, apesar da mudança da jurisprudência da Corte passar a aplicar a norma a partir de outubro, e aí já não seria suficiente esses ofícios que foram enviados, porque eles limitavam a chefia e direção, não foram feitos novos ofícios. E se analisou, e a unidade técnica analisou as receitas recebidas com base nos ofícios que ela tinha recebido envolvendo chefia e direção. E aí pode ter deixado passar receitas que seriam de fonte vedada, mas que não era de chefia de direção, mas era de mero assessoramento de algum cargo de livre nomeação e exoneração. Por isso, em diversos processos, isso também aconteceu para 2018. Para todo o exercício de 2018, foi encaminhado um ofício, e o ofício também, apesar de fazer uma menção a uma resolução que confunde mais as coisas ainda, porque a resolução fala em autoridade, mas depois fala em cargo de livre nomeação e exoneração, já é uma resolução posterior à lei, mas é uma resolução que confunde. O certo é que o ofício encaminhado para o exercício 2018, o questionamento feito é cargo de chefia e direção. Faz até uma menção à resolução, mas quem vai receber um ofício desse não vai ficar lendo a resolução, vai ver o que estão lhe perguntando. Os destinatários desse ofício vão ver o que estão lhe perguntando, querem saber cargo de chefia e direção. Então, também para o exercício 2018, nós fizemos petição nos processos, pedindo para que sejam encaminhados novos ofícios para esses mesmos órgãos que foram encaminhados os ofícios anteriores. Né? Então, se pega os mesmos destinatários que já foram oficiados e se oficia novamente. Isso já foi, inclusive, deferido em diversos processos. Um ou outro processo ainda não houve deferimento, enfim, até embarguei num dos casos, mas, assim, a grande maioria já foi deferido. E eu me preocupei nesse caso aqui, porque isso aqui era 2017. Só que aí eu verifiquei que nesse caso aqui não teria nenhum problema, porque dos 8 mil e poucos recebidos, praticamente tudo a unidade técnica já tinha verificado que era fonte vedada. Então não ia sobrar nada para a gente verificar a mais de fonte vedada. Né? Então por isso é que eu me atire mais esse processo. Mas enfim, quando eu estava analisando os autos, aí o que eu verifiquei? Aí, fechado parênteses, retomo a questão da pessoa jurídica. A pessoa jurídica trouxe o contrato de locação. Efetivamente, fez um contrato de locação, desculpe, o partido trouxe o contrato de locação que fez com essa pessoa jurídica locatária, daí justificando o recebimento. Acontece que o partido recebeu 5.600, e aqui nós estamos falando do exercício 2017. O contrato de locação ele é de 2016 a 2018, sendo que para 2017 o valor, no mínimo, porque ainda teria o IGPM, eventual atualização, porque o contrato foi firmado em 2016, ele previa que a partir de uma data de 2016 o aluguel passava para R$1.000. Então, em 2017, esquecendo qualquer atualização, em 2017, o valor do contrato seria R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Não sei, acho que R$1.000. Está lá no contrato. R$1.000 durante um ano é R$12.000, não é 5.000 e pouco. E o que o partido disse? Essa divergência decorre de um acordo feito entre o locador e o locatário. Acontece que esse acordo não foi trazido aos autos. E, normalmente, é das regras de experiência que alguém que faça um contrato e vai fazer uma alteração contratual, inclusive envolvendo redução de valores, tem isso documentado. Né? Então, assim, a proposta do Ministério Público seria que se fosse convertido o julgamento em diligência para que o partido trouxesse esse acordo que firmou com essa empresa. Caso contrário, nós não teríamos prova de que efetivamente aconteceu esse acordo. E não tendo acontecido esse acordo, o que teria acontecido? Teria sido omitido receita da prestação de contas. O partido teria recebido 12 mil e teria informado, as contas deles
as contas contabilizadas, que fazem parte da prestação de contas, né, receberam somente 5.600 dessa pessoa jurídica. Teríamos aí 6 mil e poucos reais que não entraram na conta do partido e não foram contabilizados aqui na prestação de contas, né? É claro que o partido trazendo esse acordo feito, aí estaria tudo documentado. Então, tem essa preliminar aqui que, infelizmente, fica a critério da Corte. Eu sei que o momento não é oportuno, mas como trata de prestação de contas, inclusive, não sei, talvez a Corte de ofício poderia entender como necessário que fosse feita essa prova. Caso não seja acolhida essa proposta, adentrando ao mérito, então, remanesceria apenas R$250, de fonte vedada. Seria a única irregularidade. Uma irregularidade que importou em 2,83% do total das receitas do exercício financeiro. Então, se a Corte não concordar com essa proposta, eu tenho que partir do pressuposto, eu tenho que presumir que está entendendo que está tudo regular, não é? E eu não tenho prova para dizer que não está em relação à pessoa jurídica nesse momento. Eu não teria como fazer essa prova, e aí eu teria que entender pela aprovação das contas com ressalva, em virtude do valor e em virtude do percentual, sendo que nesse ponto eu até retificaria o meu parecer para afastar a suspensão das cotas do fundo partidário por um mês, porque o percentual de 2,83% é tão baixo que, na verdade, a suspensão proporcionalmente a um ano, que seria o máximo, né, da sanção, daria 10 dias de suspensão, sendo que o valor seria R$250. E aí, nesse ponto, eu retificaria meu parecer para tão somente opinar pela aprovação das contas com ressalvas e determinação de recolhimento de R$250 ao Tesouro Nacional. Esse é o parecer. Muito bem. Eu consulto o eminente relator, o desembargador Thompson Flores, assim como os eminentes colegas que se quiserem se manifestar, sobre a proposta feita pelo Dr. Venzon de converter o feito em diligência. Se os colegas entenderem dessa necessidade ou não, e se afastarem o pedido e deferirem o pedido, então vamos examinar o mérito nos termos do voto do eminente relator lançado na rede. Então, com a palavra, o eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu sou simpático ao requerimento do Ministério Público. Eu deferiria, até para trazer uma maior lisura. Sua Excelência, inclusive, justificou plenamente a medida. Eu defiro, o meu voto é por converter o feito em diligência para que seja atendida a providência solicitada pelo Ministério Público Eleitoral. Perfeitamente. Desembargador Armínio. O relator, senhor. Desembargador Silvio. Também com o relator, eminente presidente. Eu consulto se os demais colegas acompanham também o eminente relator, que está deferindo a conversão do julgamento em diligência, ou se algum colega deseja se manifestar daqueles que ainda não votaram. Então, não tendo havido qualquer manifestação contrária, então o resultado passa a ser converteram o feito em diligência para realização de diligência proposta pelo Ministério Público Eleitoral. O próximo processo da pauta é um recurso criminal, número 473, e recurso que foi interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juízo da 155ª Zona Eleitoral, e também o recurso é do candidato José Roberto Zucoloto Moura. Então, ambas as partes estão recorrendo da decisão da sentença do magistrado da Zona Eleitoral. Eu passo a palavra à relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e eu passo a palavra ao ilustre procurador eleitoral, Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo presidente, renovando as saudações. Como referido, recurso interposto tanto pelo Ministério Público
quanto pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar José Roberto Zucoloto Mouro a pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade pela prática do crime de corrupção eleitoral, fato 1 da denúncia, e absolveu José Roberto dos demais crimes de corrupção eleitoral, fatos 2, 3, 4 e 5 da denúncia, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. O Ministério Público recorreu da decisão objetivando a condenação do réu em relação aos demais fatos. Nas razões recursais, ele afirmou que a autoria e materialidade dos crimes de corrupção eleitoral restaram devidamente comprovadas pela prova testemunhal colhida em juízo. A defesa, por sua vez, recorreu da decisão objetivando a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção eleitoral. Nas razões recursais, reiterou a fundamentação das alegações finais no sentido de que os eleitores Sabrina e Jordão não promoveram campanha em favor do réu. Jordão noticiou, foi o único fato que ele foi condenado, foi envolvendo exatamente Sabrina e Jordão. Jordão noticiou o fato inexistente por vingança e Jordão é portador de doença mental, não tendo capacidade para depor em juízo como testemunha. Inicialmente, entendemos que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao fato pelo qual ele foi condenado, que não houve recurso para aumentar a pena, né? E ele foi condenado a 1 ano de reclusão, tornando, portanto, a pena definitiva e, nesse caso, o prazo prescricional é de 4 anos. E entre a data do fato, setembro de 2012, e a data do recebimento da denúncia, março de 2017, transcorreram mais de 4 anos. Então, resta prejudicada a análise do recurso da defesa, né? Não vamos adentrar no mérito propriamente dito, sabemos que a prescrição é mérito, mas do mérito propriamente dito do recurso da defesa, porque estamos aqui opinando pelo reconhecimento da prescrição. Em relação ao recurso do Ministério Público, deve ser desprovido, para o fim de que seja mantida a sentença absolutória, quanto aos fatos 2, 3, 4 e 5 da denúncia. Os fatos pelos quais Zé Roberto foi denunciado tiveram lugar no município de Joia entre os meses de julho e setembro de 2012, quando era candidato a prefeito municipal pela coligação PDT-PSC, e nessa qualidade teria ofertado vantagens a eleitores em troca de votos na sua candidatura. Os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério Público somente no último trimestre de 2015, quando a Polícia Federal encaminhou o termo de declarações de Sabrina Correia, prestado em investigação sobre fraude no programa Bolsa Família, em que mencionou ter conseguido emprego na Prefeitura Municipal em troca de seu voto em Zé Roberto. Ouvida na Promotoria de Justiça, a eleitora especificou que a proposta envolveu também seu companheiro Jordão Dornelles dos Reis, que teria trabalhado como cabo eleitoral de Zé Roberto. Chamada à Promotoria de Justiça, Jordão confirmou o fato e especificou outras 4 situações em que teria presenciado ou participado de compra de votos a mando de Zé Roberto. A denúncia imputou a Zé Roberto 5 fatos de corrupção eleitoral, então, envolvendo Sabrina e Jordão, promessa de emprego na Prefeitura. Jaqueline e Aline, promessa de emprego na Prefeitura. Osmar, entrega de rancho com o auxílio de Jordão e do candidato a vereador pelo PDT, Mauro Francisco Soares Fraga. Quarto fato, envolvendo Salvador, entrega de R$300, com auxílio de Jordão e do candidato a vereador pelo PDT, Jorge Miguel Vieira Leal. E o fato 5, quinto fato, envolvendo o eleitor João, 2 pneus de automóvel que teriam sido oferecidos em troca do voto, com auxílio de Jordão e Valdemar Ângelo. Sabrina, Jordão, Jaquelino, Aline, Osmar, Mauro, Salvador, Jorge e Valdemar respondendo pelos mesmos fatos na ação penal 132, dígito 30. Sabrina, Jaquelino, Aline e Salvador tiveram a punibilidade extinta pelo cumprimento integral de suspensão condicional do processo. Jordão suscitou um incidente de insanidade mental. Jorge teve a punibilidade extinta em razão de óbito e os demais foram absolvidos. Nos presentes autos, Zé Roberto foi condenado apenas em relação ao fato 1, pois em seu depoimento judicial a eleitora Sabrina reiterou ter recebido pessoalmente do candidato a proposta de emprego em troca de voto. Quanto aos demais fatos, Zé Roberto foi absolvido porque apenas o eleitor Jordão, acometido de doença mental na época do depoimento, conforme o laudo posterior, confirmou os fatos da denúncia, tendo todas as demais pessoas supostamente envolvidas negado sua ocorrência. As testemunhas ouvidas não presenciaram as supostas negociatas de votos. Ainda que se considerasse válido o depoimento judicial de Jordão, não haveria provas suficientes para sustentar um decreto condenatório. Com efeito, Zé Roberto foi denunciado como mandante e beneficiário dos fatos 2, 3, 4 e 5. Contudo, as pessoas supostamente envolvidas em cada um dos fatos negaram sua ocorrência ou negaram ter havido promessa da ação de vantagem em troca de voto. Nenhuma testemunha ou informante, à exceção de Jordão, confirmou que Zé Roberto tivesse praticado diretamente os fatos ou tivesse alguma relação com as pessoas que diretamente praticaram os fatos.
Reforça essa conclusão o fato de que Jordão foi mencionado pela quase totalidade das pessoas ouvidas nos autos, judicial ou extrajudicialmente, como pessoa de pouca credibilidade. Neste contexto indicativo da insuficiência de provas para a condenação, deve ser mantida a sentença absolutória. Então, o parecer ao final fica em relação ao fato 1, opinando pela extinção da punibilidade de José Roberto Zucoloto Mouro, prejudicado, então, a análise do mérito propriamente dito do recurso da defesa, e em relação aos fatos 2, 3, 4 e 5, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público Eleitoral. Que é o parecer. Muito bem. Com a palavra, então, o eminente relator, desembargador Thomson Flores. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do voto, senhor presidente, que o voto é um pouco extenso. Eu peço vênia ao eminente procurador regional eleitoral, mas eu vou rejeitar a preliminar de prescrição suscitada no parecer. O Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, recorreu da sentença condenatória, postulando a majoração da pena em relação ao referido fato 1, circunstância que impede o trânsito julgado da sentença condenatória para acusação. Ademais, a sentença impede o trânsito julgado para a sentença para acusação. Ademais, dada a redação do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, na redação dada pela Lei 12.234 de 2010, não se admite como termo inicial do cômputo do prazo prescricional qualquer data anterior à do recebimento da denúncia. Inclusive, aqui, a partir desse dispositivo, é que se impediu aquela construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que teve na autoria do saudoso ministro Nelson Hungria, que levou até a edição da súmula 146 da prescrição retroativa. Então, senhor presidente, tendo em vista este fato, eu rejeito a preliminar de prescrição. E passando a examinar, no caso, se está configurado em relação ao fato 1, o delito de corrupção eleitoral, eu faço todo um exame da prova, da jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que exige, como nem poderia ser de forma diversa, prova robusta para o reconhecimento dessa prova. A instrução foi muito falha a esse respeito, de modo que, então, os fatos narrados envolvendo a promessa de benesses em troca de voto, a ausência de provas suficientes a demonstrar o preenchimento do tipo penal, impondo a reforma da sentença em relação ao fato que ensejou a condenação e a manutenção da absolvição quanto aos demais fatos. Então, senhor presidente, em resumo, eu rejeito a preliminar de prescrição, passo ao exame do mérito quanto a essa questão, examino o mérito quanto ao fato número 1, não há prova robusta em relação à corrupção. Em relação à sentença já absolvitória, também dos outros demais fatos, também mantém a absolvição. Então, em resumo, dou provimento ao recurso da defesa para absolvê-lo em relação ao fato 1 e nego o provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo as absolvições já reconhecidas em primeira instância. Resumidamente, esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Presidente, eminentes colegas, doutor Venzon, doutor Rogério Vargas, em cujo nome saúdo todos os funcionários desse tribunal, e aqueles que nos assistem. Especialmente um desses assistentes foi o desembargador Fischmann e a desembargadora Marilene. O voto do eminente relator é minucioso, é completo, não tenho nada a acrescentar, de sorte que estou inteiramente de acordo com o voto do desembargador Thomson. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Na mesma ordem, presidente, com o relator. Desembargador Rafael Maffini. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Roberto Fraga. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Com o relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, do recurso criminal número 473, a unanimidade deram provimento ao recurso de José Roberto Zucoloto Moura e negaram provimento ao apelo do Ministério Público Eleitoral. Com isso, colegas, nós concluímos a etapa jurisdicional e temos 2 processos administrativos, ambos de minha relatoria. O primeiro deles é o do 7809,
é um processo administrativo eletrônico que dispõe sobre a designação de oficiais de justiça. Estou aqui, conforme proposta de resolução encaminhada aos colegas, propondo a expedição de resolução para que disponha sobre a designação de oficiais de justiça e cumprimento de mandatos no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Com essa medida, ela é necessária agora para as eleições e nós estamos dando cumprimento à resolução do TSE número 23.527 de 2017. Como os colegas receberam uma proposta, o projeto da resolução, eu consulto a todos se estão de acordo ou se algum dos colegas quer fazer qualquer manifestação, qualquer intervenção. Bem, estando os colegas de acordo, então, com essa proposta de resolução, o resultado é que, à unanimidade, aprovaram a resolução. O segundo processo administrativo e último processo da pauta, também, como eu disse, de minha relatoria, eu estou submetendo a exame dos colegas a nominata da composição da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as eleições municipais agora de 2020. E, com isso, nós estamos dando cumprimento ao disposto nos artigos 53 e 54 da Resolução 23.613 de 2019. Estou indicando para presidir esta composição o eminente colega, integrante da Corte, desembargador eleitoral Gustavo de Effenteler, que, por sua vez, indicou os seguintes servidores para compor a comissão: Alberto Rafael Ferreira, da Secretaria de Administração, Ana Cristina Moretti, da Corregedoria Eleitoral, Anderson Carolo de Oliveira, da STI, Daniel Borges de Abreu, da Secretaria Judiciária, Fabrício Ferreira Lena, da Secretaria Judiciária, Marilene Pitres Salis, da Secretaria da STI, e Paulo Sérgio Martins da Fonseca, da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral. Então, colegas, submeto ao Pleno essa proposição de composição da Comissão da Auditoria de Votação Eletrônica e a ser presidida pelo eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Consulto se algum colega deseja se manifestar, se não, será aprovada à unanimidade a proposição. Estando todos de acordo, fica, então, a comissão aprovada por unanimidade. Com isso, nós vencemos a nossa pauta jurisdicional e administrativa, anunciando que a próxima sessão será na próxima terça-feira e não na segunda-feira, que estamos antecipando nesta data. Então, na próxima terça-feira, 28 de julho, às 14 horas. Desejo também aqui, na linha do eminente desembargador Armínio, saudar os eminentes colegas que nos honram com sua assistência, desembargadora Marilene e desembargador Fischmann. Sempre é uma honra poder reconviver, vamos dizer assim, com esses colegas tão ilustres e tão gentis. Colegas, agradeço, então, a participação de todos, desejo uma boa tarde a todos e a nossa assistência e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, colegas.